Excelente dia! 8 e 8. Hoje eu quero dar um conselho que provavelmente você não esperava ouvir de mim depois dessa semana inteira. Se compare. Sim, se compare. Mas a partir de agora, faça isso sabendo exatamente o que você está fazendo. Depois de tudo que nós conversamos essa semana, uma coisa tem que ter ficado muito clara. Você não precisa aprender a parar de se comparar. Você precisa aprender a não sair menor de uma comparação. E essa é a diferença que muda tudo. Porque se toda comparação cria uma direção, então não basta escolher para onde olhar. Você precisa saber como olhar. E existe uma forma de fazer isso que eu levo para minha vida há muito tempo. E hoje eu quero dividir com você. Aprenda a admirar quem está acima de você. Ensine quem está abaixo de você e compita com quem está ao seu lado. Todas as vezes que você pensar dessa forma, você vai conseguir superar a comparação, criando uma direção assertiva. Parece simples, mas pensa comigo. Quando você olha para alguém que está onde você gostaria de chegar, o que você faz naturalmente? Tenta inconscientemente encontrar uma razão para diminuir aquela conquista. Ou você vai olhar para a distância e concluir que você está atrasado. Ou ainda, você vai ter maturidade suficiente para reconhecer. Existe alguma coisa aqui que eu ainda não sei. A admiração, gente, não coloca ninguém em um pedestal. A admiração coloca você na posição de aprendizado. E você não precisa querer a vida daquela pessoa, você não precisa querer se tornar aquela pessoa, mas pode reconhecer que ela enxergou, construiu ou conquistou alguma coisa que você ainda não viu, que você ainda não sabe. Então, ao invés de diminuir a distância, aprenda com ela. Ao invés de diminuir a conquista, aprenda com ela. Agora, olha para baixo. O que você já faz com tudo aquilo que você já sabe? Com os caminhos que você já percorreu, com os erros que você já não comete mais? Porque sempre vai existir alguém começando uma parte da jornada que você já ultrapassou. E quando você ensina, uma coisa interessante acontece. Você percebe o quanto já caminhou. Às vezes a gente está tão ocupado olhando para aquilo que ainda falta que esquecemos de olhar para aquilo que já somos capazes de entregar. Por isso, ensine quem está abaixo. Não para se sentir maior, mas para não esquecer o tamanho do caminho que você já percorreu. E então, existem quem está ao nosso lado. A pessoa que está próxima o suficiente para ser medida, boa o suficiente para te desafiar, em movimento o suficiente para não deixar você se acomodar. E com essa pessoa, com ela, você compete. Não para que ela perca, mas para que nenhum dos dois precise diminuir a própria entrega. Percebe como são 3 olhares completamente diferentes? Para cima, você não inveja mais, você aprende. Para baixo, você não se compara mais para alimentar o teu ego, você ensina. E para o lado, você não rivaliza, mas você cresce. E agora eu quero voltar para a pergunta que abriu a nossa semana. Quando foi que comparar virou um erro? Depois desses 5 dias, eu espero que você tenha uma resposta diferente, porque o problema nunca esteve em olhar para o outro. O perigo sempre esteve e ele começa quando você usa o outro para decidir o seu valor. Comparação não deveria responder quanto eu valho. Ela deveria ajudar a você se perguntar o que eu ainda posso aprender, o que eu já posso ensinar e quem está ao meu lado exigindo o meu melhor. É assim que eu escolho me comparar. Eu olho para cima para expandir minha visão, eu olho para trás para reconhecer meu caminho e eu olho para o lado para não deixar a minha régua diminuir.
E sabe o que acontece quando você aprender a fazer isso também? O sucesso do outro para de ameaçar o seu. A excelência de alguém deixa de diminuir a sua. E a comparação deixa de ser uma sentença para se tornar uma ferramenta. Então, sim, se compare. Mas se compare para aprender, se compare para reconhecer, se compare para crescer. Nunca para decidir se você é suficiente. Porque a comparação certa não diminui ninguém. Ela fortalece os dois lados do olhar. E se você tiver que guardar uma única coisa dessa semana, guarda de novo essa frase. Admire quem está acima de você. Ensine quem está abaixo de você. Compita com quem está ao seu lado. E nunca use a posição de ninguém para diminuir a sua. Se compare, se fortaleça e cresça. Agora, vai lá ler sua vida, porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café de segunda-feira com mais um capítulo, especialmente para vocês. Até lá.